Olá, queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Deus. Feliz 2025, que o nosso Deus possa continuar fazendo aquilo que Ele faz em nossa vida. Zambelli não disse, mas eu fui aquele aluno, acabava a aula, dizia, professor, vem aqui, eu quero conversar com o senhor, professor, vem aqui, extra classe, foi um bom momento com ele, ao seu lado. Então eu agradeço a Deus pela vida do pastor dessa igreja, dos irmãos que eu conheci, como o seu Paulo, Rogério e tantos outros. Eu gostaria de convidar a você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Então, eu espero que você possa acompanhar comigo. Mantenha sempre a sua Bíblia aberta. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana no Barra dos Estados, em João Pessoa, igreja ao qual o Zambelli fez parte por algum tempo, enquanto esteve lá. E tivemos o privilégio, em algum momento, de estarmos juntos ali. Mais um ano se inicia, mais um novo tempo. E na frente do meu computador tem uma nota de um poema atribuído a Carlos Drummond de Andrade. E o título do poema é O Milagre da Renovação. O que é que esse poema diz? Fala que o ano se passa e em 12 meses dá para cansar e também para renovar. No entanto, apesar da mudança desse ano, alguns temas ficam claros para a nossa vida. Por exemplo, a ideia do trabalho. O ano muda, mas o trabalho continua. Aqueles que estudam, o ano muda, mas a academia também traz consigo a necessidade do estudo. Então, algumas coisas mudam, outras permanecem do mesmo jeito. Assim é a comunidade de fé. Essa igreja já tem alguns anos plantado, a minha igreja, por exemplo, tem mais de 25 anos plantado, e quase todos os finais de semana nós trabalhamos em uma mesma temática, e a temática do discipulado. É isso que nós iremos trabalhar nessa noite, como proposta inicial para a Igreja Batista Fonte em Paulo Afonso. Discipulado como um tema principal acerca do que esta igreja poderá trabalhar ao longo do ano. Por quê? Porque discipulado é algo extremamente importante. Discipulado não é uma ideia nova. Discipulado é algo que está na Bíblia. E se está na Escritura Sagrada, deve ser por nós praticado. Quando nós olhamos para o texto segundo João, a partir do capítulo 3, nós temos algumas informações que são importantes. Por exemplo, a construção desse livro. Existe uma verdade clara. A verdade clara é a seguinte: Deus está operando, por meio de Cristo, a sua obra redentora. Isto é uma verdade clara. No entanto, os evangelistas, eles trazem esses temas durante todo o processo de escrita. Por exemplo, no Evangelho de João não foi diferente. Uma das marcas claras que João queria dizer era o seguinte: Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que se fez homem para salvar o mundo. Obviamente que essa verdade para nós no século 21 não é algo novo, é algo já consolidado. Essa é uma doutrina para nós já consolidada. A ideia de Deus que se fez carne. No entanto, para o século I, para os ouvintes de João, essa era uma ideia nova. Por quê? Porque o cristianismo, ele fazia parte de um movimento contra o Estado. Para você pertencer à religião, você teria que pertencer ao Estado, ou estar ligado ao Estado. E o cristianismo não aceitava isso. Eles diziam, não, o nosso Senhor é Cristo, não Nero. E o que era que acontecia? Os evangelistas escreviam documentos para testificar, encorajar e provar a vida, morte e ressurreição de Cristo. Com isso em mente, nós vamos estudar o Evangelho de João.
Por quê? Porque ele tem duas propostas bem claras. A primeira proposta, a apresentar Jesus Cristo como Salvador do mundo, é uma proposta histórica. Por isso, se você olhar no capítulo 1, verá, o Verbo se fez carne e entre nós habitou. E aquele que é a palavra de Deus estava no meio dos homens. Termos assim são termos históricos, que fundamentam aquilo que João estava dizendo. Palavra é a palavra de Deus que se fez carne. Quem foi esse? Foi o Cristo. Ele abre o Evangelho com essas informações. Por outro lado, o que é que nós temos? Nós temos ações práticas de Jesus. E o que é que acontece quando nós temos essas ações práticas? Nós temos a clareza do anúncio de Cristo acerca da sua missão e responsabilidade. Por isso que o Evangelho de João foi para mim extremamente importante e caro ao escolher essa mensagem. É no Evangelho de João, de acordo com a palavra do nosso Deus, que Jesus mais discipula pessoas. É no Evangelho de João que ele encontra pessoas e traz para perto. Pensando neste Evangelho, nós trabalharemos a seguinte verdade: discipulado e o seu propósito, ou o propósito do discipulado. Vamos pensar o discipulado como propósito a partir da seguinte verdade: o propósito do discipulado é ser discípulo. O propósito do discipulado é ser discípulo. Vamos ler capítulo 3, verso 1 até o verso 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeira verdade estabelecida de acordo com esse texto é que para fazer discipulado tem que ser discípulo. E o que é que acontece? Quais são as informações que nós temos aqui? Primeira informação diz a respeito de quem é Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem, um dos principais dos judeus, e este de noite foi até Jesus. E a ideia basicamente é a seguinte: dizer que Nicodemos foi até Jesus é estabelecer clareza do que Jesus estava dizendo, haja vista de que, da informação que nós temos no verso 23, se você olhar, verá o que é que diz a sua escritura. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele realiza. Essa é a ideia, basicamente, de Nicodemos. Nicodemos estava próximo... Obrigado, viu? Nicodemos estava próximo a Jesus, por quê? Porque ele estava vendo o que Jesus estava fazendo. No entanto, no final do verso 25, Jesus diz, ou o apóstolo João diz, que ele mesmo sabia quem era a natureza humana. Ou seja, de bate-pronto, Nicodemos estava ali com algum interesse, perguntando-se: de onde vêm esses sinais? Eu vou até lá, eu vou à procura de Jesus, eu quero saber o que é que está acontecendo. Por isso que o texto diz: havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O nome Nicodemos, ele é válido por quê? Porque significa forte guerreiro. Quando o evangelista João atribui o nome, a importância dele, ele está unindo e dando significado acerca de quem estava indo atrás de Jesus. Era Nicodemos, um homem poderoso, um homem influente. No entanto, Nicodemos não estava indo até Jesus à toa. Diz o texto que ele foi até Jesus de noite e lhe disse, no final do versículo 2, a parte B:
Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava perguntando ao Senhor, batendo em sua porta e dizendo: Jesus, eu e o Senhor sabe de algo. Eu sou um estudante da lei, eu conheço bem a tradição. Eu sei que o Senhor está por aí, por exemplo, expulsando os cambistas. Eu sei também que o Senhor, por outras pessoas, estava numa festa e transformou água em vinho. Eu sei que o Senhor tem operado muitos sinais. Conte-me mais, Jesus. Por trás dessa pergunta estava uma curiosidade de Nicodemos. E aí o evangelista João traz uma informação extremamente importante, que diz o seguinte: ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor fez se Deus não estiver com ele. Ou seja, essa palavra que o apóstolo João indica para falar de sinais é uma das palavras mais importantes de todo o evangelho de João. O evangelho de João, você vai ter muitas ações de Cristo, e essas ações, elas demonstram algum sinal que ele está fazendo. Sinal esses que apontam para a grandiosa obra de Cristo. Aquilo que Cristo está operando, testemunhando que ele é verdadeiramente ou perfeitamente homem e perfeitamente Deus, através destes sinais. O que Nicodemos não sabe é que, além dos sinais que Cristo estava realizando, haveria um outro muito maior, a grandeza de Cristo. Por isso, o nosso Senhor dá uma resposta à indagação de Nicodemos no versículo de número 3. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, não é qualquer mestre que está te dizendo. Preste atenção nas minhas palavras, eu serei bem claro contigo. Em verdade te digo. E aí Jesus traz uma das maiores informações do cristianismo: o novo nascimento. O que Nicodemos estava entendendo, Paulo, era que um dia eu vou morrer. Um dia a minha vida chegará ao fim, então talvez eu irei nascer de novo. Mas na realidade o que Cristo estava dizendo a Nicodemos era: Nicodemos, o novo nascimento é uma cirurgia que acontece no céu. E você já pode desfrutar verdadeiramente deste mundo. Este é o reino de Deus, queridos. Quando o Senhor muda o coração dos homens, Ele não muda da eternidade para cá somente, mas Ele muda da eternidade para cá por isso. Por isso que Deus está unindo uma igreja. Por isso que Deus está nos permitindo viver e desfrutar de um relacionamento da igreja. Agora, como acontece o novo nascimento, eu não tenho essa resposta para dar a você. Por isso, é como a nossa vida. Faremos inúmeras perguntas e certamente não teremos todas as respostas. Eu te digo, nem o ChatGPT tem todas as respostas para todas as perguntas. Por isso que ele é um documento, ele é um banco de dados que vai respondendo, vai em pesquisa. E como eu vou responder, por exemplo, uma família que sai da sua cidade, vem até um local para anunciar o Evangelho em um lugar que não é o seu, conhecer pessoas que não conhecem. Como um marido passa a vida inteira ao lado da sua esposa, fiel a ela. Eu não sei responder esta pergunta, a não ser com a seguinte verdade: só Deus pode mudar o coração do homem. E se isso não acontecer,
nada mais acontece. Isso é o que chamamos de novo nascimento. Não é novo, não é uma história nova. Deus está fazendo isso desde Gênesis e Apocalipse. Cristo não tirou essa resposta do nada. Deus está operando milagrosamente no coração dos homens, para que os homens pertençam a Ele com seus corações transformados e renovados. Por isso, querido, para ser discípulo de Cristo, é necessário nascer de novo. Não existe meio termo, não existe uma história, não existe uma possibilidade. É necessário nascer de novo. Um pregador muito antigo, todas as vezes que iriam pregar, dizia isso. É necessário nascer de novo. Por quê? Porque o novo nascimento dá a ideia de que aquilo que eu amava, daquilo que para mim era muito importante, eu deixei para trás. Aquilo que para mim eu valorizava mais do que a minha própria vida, eu entreguei a Cristo. É isso que Ele fez. Por isso que um versículo que eu gosto muito é o versículo aos Filipenses, salvo engano é o capítulo 3, quando Paulo diz: considerei todas as coisas como perca para ganhar a Cristo. Para ser discípulo de Cristo é necessário nascer novamente e deixar diante de Deus tradições e prestígios para trás. Assim foi Nicodemos, queridos. Um homem conhecido, respeitado, conhecedor da lei. Mesmo assim, ele não era crente. Ele era famoso, mas não tinha o principal. Ele não era um novo nascido. E o que é que acontece quando nós nascemos de novo? Amigos, quando o Senhor nos visita com poder transformador, nossa vida é outra. Parece-nos que os nossos amores passam a ser outros. Nossas afeições são transformadas e então entregamos verdadeiramente a Cristo. E sabe o que é que acontece quando nascemos de novo? O mundo lá fora não entende como vivemos. E então se perguntam: como um crente vive assim? No século 21, existe uma ideia de que ter filho é algo errado. E eu entendo isso na prática. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 5 meses. E eu e minha esposa teve que renunciar totalmente à nossa vida, ou parcialmente, para cuidar dele. O mundo, ou as pessoas do mundo, dizem isso porque elas voltam-se para a si mesma. E não querem abrir mão daquilo que é por amor a outro. Por isso que ter filho é algo banal. Um crente não. Um crente que nasceu novamente, ter filhos é uma bênção divina. E eu posso dizer a você que eu cuido do meu filho por causa do cuidado de Deus por mim. E assim nós seguimos. Ser discípulo de Cristo, queridos, é necessário nascer novamente e com isso mudar nossos pressupostos. E é basicamente a ideia: todo ser humano ele tem pressupostos. E o que consiste o pressuposto? O pressuposto é o que norteia a sua vida, o que ele pensa, o que ele fala. Todos nós fazemos isso. De um não crente, por exemplo, de alguém que não nasceu de novo, o seu pressuposto está baseado em suas ações. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que comprar esse carro, eu tenho que dar um futuro à minha família, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. De um crente não. Um crente ou alguém que nasceu novamente entregará a Cristo e dizer: Senhor, eu não posso fazer tudo o que quero, mas eu sei que Tu faz tudo por mim. E aí você coloca os pressupostos em xeque e se pergunta: vale a pena mudar os pressupostos? Se você for um não cristão, certamente sua vida, como estimada de acordo com a pesquisa do IBGE, os brasileiros eles vivem até 80 anos. E aí quando você morrer,
seus pressupostos também morrerão com você. Já um crente, não. Um crente, ele mudou seus pressupostos, mudou seus amores, e quando a morte chegar, ou quando a morte chega para ele, aí os pressupostos são levantados. E diante disso, a seguinte verdade, ele proclama: Senhor, obrigado, porque eu nasci de novo, e tudo que tu me prometeste, cumpriste. Amém, queridos? Propósito do discipulado, nós vimos que é ser. Agora, nós vamos ver que o propósito do discipulado é também obedecer. E aí veremos o texto de João, capítulo 4, versos 1 ao 7. Eu não lerei esse texto por hora. Eu quero que você olhe na sua Bíblia e terá uma informação anterior, o que nós chamamos de contexto remoto. A história é a seguinte: João estava batizando na Judeia, os discípulos de Jesus estavam com Jesus batizando também na região da Judeia. Um judeu, possivelmente ele possa ter visto isso, e trouxe a pergunta para os discípulos de João: qual é a purificação correta? Ou o texto fala sobre a purificação. O judeu pergunta sobre a purificação. O que é que Jesus faz? Jesus toma uma rota. E aí é que nós entramos no capítulo 4, respondendo e trazendo a rota que Jesus fez depois dessa informação. Olha o que diz o verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e assim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ou seja, uma informação é muito clara. Jesus não queria conflito. Um grande conflito estava ainda para ser armado. O conflito dos líderes religiosos dizendo: crucificam, matam, mas agora não era a hora. E o que é que Jesus faz diante disso? Ele se utiliza desse instrumento para dizer: olha só, eu tenho uma outra possibilidade. Vamos sair deste caminho. Não vamos cruzar o caminho dos fariseus e dos discípulos de João, para que o nosso ministério não entre em conflito. E o que é que Jesus faz? Acompanhe comigo o verso 4. Diz o seguinte: era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Quando eu olho para essa afirmação, queridos, eu fico perguntando: qual era a necessidade que tinha o Senhor e Salvador de todo o planeta? Ele não precisava de necessidade alguma. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo. No entanto, existe uma necessidade clara de acordo com o Evangelho de João. A necessidade de que Jesus estava fazendo missão, indo aos lugares para que os seus ouvintes, no primeiro século, no século 21, possam olhar para Cristo e dizer: se Cristo foi, eu também tenho que ir. Eu não posso ficar para trás. Eu tenho que ir. Por isso que era necessário passar por Samaria. E aí nós temos uma informação extremamente importante. Era-lhe necessário passar por Samaria. Qual era o problema de Samaria? Samaria, os samaritanos, eles foram expulsos com os judeus pelos ímpios, pelos inimigos do Senhor. Mataram os seus maridos, os soldados dos inimigos do Senhor mataram seus maridos, deixaram as suas mulheres. E o que foi que aconteceu? As mulheres samaritanas, que pertenciam ao mesmo grupo dos judeus, que foram divididos entre norte e sul, se relacionaram com os ímpios. E aí os judeus deram um passo para trás e disseram: olha só, não queremos conversa com vocês. Vocês são um povo mestiço, vocês são misturados. Vocês gostam de morar em Paulo Afonso, mas vocês não são habitantes de Paulo Afonso.
Por isso nós não podemos se relacionar com vocês. Não há nada pior que não venha pior. Não há nada ruim que não venha piorar. E foi o que aconteceu, queridos, um dos historiadores mais importantes para o cristianismo, o historiador judeu Flávio Joséfo, ele relata como era conflituoso essa relação, ao ponto de dizer que um governador ou um sacerdote chamado João Hircano destruiu o templo dos samaritanos. Mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse problema do relacionamento entre os judeus e os samaritanos ainda tinham apreciação por Deus. Não era o mesmo Deus que os judeus acreditavam. Por isso, os judeus foram lá e disseram: acaba com esse templo. Ao construir um templo como esse, vocês desonraram o nosso nome. Ao passo que os samaritanos responderam, dizendo que um governador copônio autorizou a entrada de samaritanos a jogarem ossos durante o período da Páscoa no templo dos judeus. E o que foi que aconteceu no primeiro século? No primeiro século esse relacionamento só piorou. Mas os judeus, eles foram proeminentes em relação à religião e em relação à política. E o que os samaritanos eram deixados de lado. Estavam jogados. A pergunta é: por que Jesus então tem que passar por Samaria? Amigos, porque Samaria, ela também tem necessidade de ser alcançada por Cristo. Não é somente o fariseu, ou o líder religioso, ou o grupo dos judeus, não. Samaria também faz parte do plano eterno de Deus. Por isso Jesus caminhou até lá. E o verso 5 diz como foi esse processo. Versos 5 e 6. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. O caminho foi longo, o tempo foi passando, o sol esquentando, Jesus cansa, mas ele sabe do seu direcionamento, e o seu direcionamento é rumo ao poço em Samaria, poço este de Jacó, ao qual era muito importante para os samaritanos. No entanto, Jesus não está lá porque está cansado, porque quer perder tempo, porque quer descansar, porque quer a sombra. Não. O texto segue, acompanhe comigo no verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Essa informação não é: estou com sede, por favor, você pode me dar água? Não, de acordo com o texto original, é um convite a uma necessidade que deve ser atendida imediata. Não era um termo negociável, era algo que a mulher samaritana deveria fazer. E aqui eu imagino, queridos, a mulher samaritana olhando para Jesus, como é que esse homem está falando comigo? Por que esse homem está falando comigo? Jesus estava preparando um terreno para a gloriosa obra de reconciliação entre Deus e os homens. Queridos, assim também é o nosso desafio, não acham? Não acham que Samaria e Quixabá são semelhantes? Samaria e Paulo Afonso devem ser alcançadas. Samaria e João Pessoa devem ser alcançadas. Sim, queridos. Há pessoas que estão em conflito. Há pessoas que colocam seus prazeres momentâneos. E nós devemos ir a ela. Por que nós devemos ir? Porque é uma missão, é obediência. E a ideia de obediência consiste em responder adequadamente às ordens de alguém.
Se foi dado a você, você deve responder da melhor forma possível. A pergunta seria: por que Deus nos mandou a fazer discipulados? Eu respondo para você. Ou fazer discípulos em discipulado, eu respondo para ti. Fazer discípulos é restaurar a imagem de Deus no homem. Deus não mandou nós falarmos do seu nome para os animais. Os animais não têm a imagem de Deus. Deus, ao nos mandar comunicar verdades ou anunciar verdades, Ele está dizendo que quer algo. Ele quer um compromisso. Ele quer obediência. Ele quer que nós, pela nossa vida, sejamos agentes da restauração de Deus em um homem. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Igreja Batista em Paulo Afonso, ou de Paulo Afonso, ela não está aqui para comunhão, para um clube, ou para uma diversão. A Igreja Batista em Paulo Afonso existe para que vocês façam outros discípulos de Cristo, restaurando assim a imagem de Deus para com os homens. Por isso, meu desejo para este ano, queridos, é de fato que trabalhemos mais, trabalhemos duro, viajemos mais. Embora essas coisas elas sejam de fato importantes, mas é muito mais importante a busca constante pela presença de Deus. Porque é pela presença de Deus, pela comunhão com Cristo, que o poder do Espírito Santo atua em nosso coração e nós passamos a ser testemunhas de Cristo, seja em Judeia, seja em Samaria, seja nos confins da terra, seja na Bahia, seja em Paulo Afonso, seja em João Pessoa, em qualquer lugar deste mundo. Cristo nos chamou para isso. E por isso Ele é o nosso modelo. E eu gosto desse texto, porque sendo Cristo como modelo, Ele é um excelente agente de Deus. Inúmeras barreiras estavam diante dele, mas ele focou naquilo que tinha que ser feito, não olhou de lado. Ele foi até a mulher samaritana e lá estendeu a mão, rompendo as barreiras. É isso o resultado de uma vida em comunhão com Deus. As barreiras que os homens fazem são quebradas. E, infelizmente, os homens fazem barreiras. Dizem, Cristo foi branco. Não, Cristo foi negro. Cristo foi rico. Cristo foi pobre. Dizem até, irmãos, que Cristo foi transexual. Que absurdo. Mas não dizem, Cristo é o Salvador do mundo, que se fez homem para que os homens se fizessem filhos de Deus. Por isso, amigo querido, eu espero que você nunca seja barreira para a entrada de pecadores nesta porta. A igreja de Cristo vem sofrendo muito com crentes apáticos, com crentes frios, que não amam mais missões, que não amam mais a palavra do nosso Deus, que não tem tempo de oração. E começam a falar isso, falar aquilo, fazendo de barreiras entre Deus e os pecadores. Queridos, um não cristão, porque ele se relaciona com uma pessoa que não é do mesmo sexo, que é do mesmo sexo que ela, eu vou chutar a porta e dizer, você é um pecador? Não. Eu vou criar uma ponte. Dizer, dá-me de beber. Dá-me de beber. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus
nos ajude e nos encoraje. Vamos para nosso último tópico. Propósito de discipulado como o ser, o obedecer e o crescer. Versos 39 ao 42. Como será que acabou o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana? Os versos 26 a 32 diz: fala que Jesus revelou a esta mulher algo que ele não tinha feito durante todo o Evangelho de João. Foi que Jesus disse: eu sou. Eu sou. A mulher então passou a essa informação recebida, o seu coração aquecido. Diz o texto que ela deixou o seu cântaro, foi até a Samaria e anuncia para outras pessoas, dizendo: por acaso eu encontrei um Messias, porque ele disse-me tudo que eu tinha feito. De outro lado, os discípulos estavam dizendo: mestre, coma algo, o Senhor está com fome, há uma necessidade de comida. E então Jesus diz: olha, vocês não sabem, a minha comida não é esta, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E o que aconteceu com aquilo que a mulher tinha dito? Eis o que nós temos no nosso texto, versículos 39 ao 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz. Figura aí o 39. Olha só, eu quero que você observe comigo duas informações extremamente importantes. Primeiro, diz a respeito da palavra testemunho. A mulher estava trazendo à tona algo extremamente valioso para ela. O texto no original, a palavra significa mártir. E o mártir é aquele que foi morto por Cristo. Está associado, depois do primeiro século, àquele que foi morto ou estava disposto a ser morto por Cristo. Ou seja, o encontro com Cristo que aquela mulher teve foi tão impactante, mexeu tanto com as suas emoções, que aquela mensagem, aquele testemunho, ela estava disposta a perder a sua vida para que aquela mensagem fosse proclamada. Segundo o que ela tinha dito, o que ela disse. O texto no original traz a palavra dizendo verdade. Cristo Jesus revelou àquela mulher a verdade. O testemunho, as emoções daquela mulher foram de tal forma, impactando a sua vida com a verdade de Deus. E o que foi que aconteceu com aquilo que ela falou ao seu povo? Versículo 40 e 41. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Olha isso. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, porque disse Jesus que ela tinha alguns maridos e o que ela vivia não era o dela. Ela estava ali de meio-dia, debaixo do sol escaldante, com um balde, um cântaro, sozinha. Ou seja, essa mulher não tinha amigos, essa mulher não tinha ninguém, a não ser uma pessoa que ela vivia, e mesmo assim ele não era o seu marido. O que foi que aconteceu com aquilo que aquela mulher disse? Os samaritanos foram até Jesus e disseram: mestre, Senhor, fique mais conosco. O testemunho da mulher foi importante, ao ponto que eles mesmos dizem isso. Mas nós não cremos mais por conta do seu testemunho. Nós estamos crendo pelo que ele mesmo está falando. E quando Jesus fala, queridos, o coração dos homens aquece. Foi isso que aconteceu com esse povo. Eles foram aquecidos por Cristo. E o resultado disso, versículo 42. Agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos,
mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia, não acha? Homens estavam cheios de conflitos contra Deus e contra outros. Agora, quando Cristo falou, seus corações foram aquecidos. O testemunho da mulher foi limitando-se. E o Senhor foi transformando os seus corações, mudando as suas mentes. Eles então foram crescendo. E eis a declaração de fé, uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Verdadeiramente, este é o Salvador do mundo. Cristo não é o Salvador de um povo. Jacó não é o Salvador do mundo. O poço não vai salvar os samaritanos. Cristo é o Salvador do mundo. Esse é o nosso Cristo, queridos. Ele não é somente o Salvador dos samaritanos. Ele é o Salvador de todo o mundo. Ele é o Salvador de Paulo Afonso, de João Pessoa, do Brasil, de Nova York, de todos os 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra. Cristo não salvou todo mundo, mas todos os homens devem reconhecer a Cristo como Salvador. Caso não aconteça, algo muito triste acontecerá. Por isso, queridos, se Cristo é o Salvador do mundo, a mensagem do Evangelho deve ser evidenciada em todo o globo terrestre. Fomos essa semana, quinta-feira, na região do Açude, na zona rural de Paulo Afonso. Lá encontramos um senhor chamado Seu Milton. O Senhor começou a conversar, começou a expressar, começou a dizer como era o relacionamento dele com Deus, e ele era um crente. Sabe como isso aconteceu? Chegaram naquele povoado 2 missionários. Os missionários começaram a evangelizar Seu Milton e outra senhora. Seu Milton se converte. O Senhor muda seu coração. Chega a pandemia, os missionários têm que sair de lá. Sabe o que é que acontece hoje? Fazem 5 anos que Seu Milton não congrega em uma igreja evangélica perto da sua casa. Mas mesmo assim, ele permanece fiel. Ele permanece firme por causa do senhorio de Cristo. Cristo o salvou e dele também é Salvador. O Evangelho não é nosso. O Evangelho é de Cristo, que é o Salvador do mundo. E se Cristo é para nós, Salvador do mundo, se queremos crescer com Ele como os discípulos, será impossível ficar calado. Amigo, eu peço licença a vocês para lhe dizer algo. Por que nós não evangelizamos mais as pessoas? Por que não arde em nosso coração por pessoas que estão distantes de Cristo? Penso eu que a palavra dele não nos aquece tanto quanto antes. Quando nos convertemos, o Senhor enchia, assim que nós nos convertemos, o Senhor enchia nosso coração, teríamos que falar dele para todas as pessoas, e agora parece que esse amor está um pouco distante, esfriando. O problema, amigo, é que a vida cristã é como uma árvore, ela precisa ser regada. Eu estou hospedado na casa do pastor de vocês, Tiago Zambelli, e eu vejo o cuidado que ele tem com as plantas. Enzo tem um horário de aguar, ele agoa. No entanto, ele pode esquecer às vezes, e elas podem morrer.
assim somos nós. Para testemunharmos, para continuarmos avançando, para continuarmos fazendo com que esta igreja, o reino de Cristo, avance. Outras igrejas, em Paulo Afonso, em João Pessoa, no mundo, nós devemos ser regados pela oração, pela palavra, todos os dias. Eu espero, amigo querido, que esse ano seja um ano de prioridade em sua vida, isso. E na minha também. Que os nossos corações sejam impactados a cada domingo. Para que ao longo da semana, eu e você possamos testemunhar a grandiosa obra que Cristo fez. Ele é o Salvador do mundo. E assim iremos crescer. Queria que você pudesse baixar a tua cabeça, tá bom? Fizesse uma avaliação do que foi dito. Queria que você pensasse no que eu vou falar como um convite. Queria que você se avaliasse a si mesmo. Se você é um discípulo de Cristo, nasceu novamente, busque ao Senhor continuadamente, faça disso um testemunho para a sua vida, avalie seu coração, como é que anda a sua vida com Deus. Caso você não seja um crente, um cristão convertido, alguém que nasceu novamente, eu te peço, avalie a si mesmo. Pensa onde estão teus pressupostos. Pensa onde está a tua casa. Se você está aqui e não tem tido a prática do discipulado com alguém, eu te peço para orar por isso, tá bom? Não é por mim, não é pelo pastor, por Rogério, pela liderança da igreja, não é por nós ou por eles. É porque é uma ordem divina. Foi isso que ele nos mandou fazer. E por fim, avalie a si mesmo quanto ao seu crescimento de fé. Se você ouve Cristo falar, se Ele é para você o Salvador do mundo, você não estará contente em viver uma vida comum, sem testemunhar do Evangelho, daquilo que Deus fez. Porque Ele não é somente o seu Salvador, Ele é o Salvador do mundo. Pense em tudo isso que eu falei, separe aí um minuto. Meu Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tu és Deus real. Tu não és uma invenção humana. Obrigado pelo impacto que a Tua palavra nos causa. Nós não estamos aqui aleatoriamente, Senhor. Nós estamos aqui porque Te amamos. Somos Teus discípulos. Certamente erramos. Certamente não obedecemos. Certamente temos dúvida quanto a nosso testemunho de fé e certamente não crescemos. Mas aí nós ouvimos a boa notícia do Evangelho. Jesus Cristo de Nazaré, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, fez o que nós não conseguíamos. E na cruz do Calvário, comprou para si povos de todas as tribos, línguas e nações, baianos,
paraibanos, sulistas, europeus, asiáticos, serão os teus discípulos para a glória do seu nome. Transforme, Deus, nosso coração e nos aquece neste ano de 2025 para a tua glória, para o teu louvor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.